A todos e a todas que estão em casa, na nossa 8ª oficina da NAU. Sejam muito bem-vindos. Estou aqui de novo, Daniel Arcade, junto com o meu parceiro, Thiago Romero. Boa noite, Tita. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei quantas pessoas vão me ouvir, mas se sintam felizes, né? Se sintam celebradas também. Estamos aqui nessa navegação, não é, menino? Exato. Dizer que a gente está cruzando o Atlântico, eu acho, às vezes. Estamos atravessando oceanos com essa nau. Oceanos, exatamente. Mas muito felizes também, realizados. Sempre um dia uma conquista nova, sempre um desafio. E desafio também de territórios conquistados. Muita emoção. E chegamos aqui na nossa 8ª oficina. Menino, passa rápido, é intenso. Mas, assim, acho que passa rápido, né? Quando eu estava ali falando com o Moacir. Enfim. Passa muito rápido, muito rápido. A gente começou com o Luiz Carlos Vasconcelos, né? Seguimos com a Ana Paula Bosa, já passou um turbilhão de gente. E hoje a gente vai falar também com uma pessoa que... As oficinas, né? Para quem não conhece o projeto da NAU, a NAU é um projeto que é aprovado pelo edital Fábrica de Musicais da Fundação Gregório de Matos, da Prefeitura de Salvador. Estamos na 2ª edição. É uma realização da Via Press Comunicação, também, com direção de produção de Paulo Azinho, dirigido por nós, e com uma equipe linda, que a gente é muito grato. Estamos, neste momento, ensaiando o nosso espetáculo, para apresentar para vocês em um novo formato brevemente. E estamos agora, hoje, aqui com uma pessoa que está na nossa vida, no nosso coração. É um profissional que nós referenciamos também, e que nós amamos também, para além da vida, né, Tita? Irmão, assim, irmão, mestre, eu sempre acho que ele é o meu irmão mais velho, assim, me dá conselho, me puxa a orelha, celebramos juntos. É tanta história que aqui que a gente vai bater, a gente vai falar muito sobre música, mas, assim, é música afetiva dos meus afetos, do meu coração, do meu mundaréu. Boa noite, boa tarde, bom dia, Jarbas Bittencourt. Olá, Jarbas Bittencourt, bem-vindo! Ah, meu Deus do céu, que bom chegar assim, encontrar vocês desse jeito. Adorei isso, Thiago. Bom dia, boa tarde ou boa noite. A gente fala exatamente. Assim. Claro, a gente não sabe em que horas vai ser acessado, né? Pois é. Mas vocês resolveram navegar e essa navegação se tornou a navegação de desbravação também, né? Desbravamento, né? Nossa, mares bravios é o que temos. É o que temos tempestade, mas também encontramos também ilhas, aí dá pra gente às vezes entrar na ilha ali, parar a grande canoa ali em uma ilha e ficar mais tranquilo, mas geralmente é mar aberto. Geralmente é mar aberto. E estamos aí navegando e conquistando esses territórios, desbravando o às que vezes a gente boia, às vezes surfa, às vezes a gente compra um bote. Ah, mas que bom. Mas tudo para a gente encontrar esses caminhos, né? Tudo para a gente entender esses caminhos, esses formatos e continuar resistindo, avançando, apesar dos tempos difíceis que a gente vem enfrentando, né? Exatamente. Claro. E para mim é uma alegria estar aqui hoje com vocês, viu? Ah, que bom, já vinha. Tudo mar também. Então, um pouquinho dos mares, um pouquinho desses mares. Jarbas trabalhou com a gente inúmeras vezes, né? Inúmeras vezes, assim, acho que essa é uma pessoa que conhece a nossa carreira também, a Jarbas. E hoje a gente está aqui para falar dele, do método de produção dele e falar de direção musical, né, para teatro e dentro do contexto de teatro musical também, como a NAU pretende ser. Então a gente vai conversar um pouquinho com o Jarbinha sobre isso. Pode falar, Tita. Não, e de todas essas experiências que nós estamos falando aqui de uma pessoa com muitas narrativas, com muitas trajetórias dentro desse ofício. E aí, Jarbinhas, a gente gosta de começar com uma pergunta assim, muito clássica para quem está, por exemplo, te vendo pela primeira vez. Para você se apresentar e para você, nessa sua apresentação, nos apresentar também como a música construiu essa trajetória, como ela entrou, como ela provoca. Então, meu nome é Jarbas Bittencourt, segundo meu irmão. Adorei outro dia meu irmão divulgando o show do Camarim do Coração, e ele escreveu um texto de divulgação, né?
E o texto é de nascido em Itapajipe, na Península Itapajipana, onde uma criança que pode ter contato com a música através de uma das manifestações mais coletivas de música, pelo menos nesse lugar do mundo que nós habitamos, que é o carnaval, que é o trio elétrico. Então, o trio elétrico, para mim, é o que acendeu em mim o desejo de ser músico. Eu nasci numa rua em que morou a família de seu Osmar Macedo, e a rua onde o próprio trio elétrico de Armandinho Dodô e Osmar, o caminhão ficava guardado. Então, era muito comum na minha infância, enfim, sabe aquela coisa de a criança toma banho e aí você bota ela na porta para brincar, na época, pelo menos, né? Nas nossas ruas ali. E essa rua era uma rua em que, perto do carnaval, no verão, né, da Bahia, os trios elétricos tinham o hábito de... As pessoas saíam com os trios para testar o som dos trios. Era uma coisa era um mundo... Não tinha a dimensão que depois se tornou uma coisa mega profissional, né? Então, esse início de vida musical se dá para mim através do trio elétrico. Minha ideia era essa. E aí eu fui aprendendo a tocar alguns instrumentos. Na adolescência, como a maioria dos músicos, tive também a minha banda de rock. Tive bandas com nomes incríveis, tipo Dissidentes, Protótipo Humano. E passada a fase rock, eu me interesso pela escrita musical, e vou tentar ser sintético para a gente caminhar e chegar logo ao objetivo da gente estar aqui hoje, mas o interesse pela escrita, sobretudo vocal, sobretudo para coro, me conduz ao aprendizado da teoria, da harmonia e da notação musical. Tenho um primeiro momento de música profissional com 18 ou 19 anos, com um coro que houve aqui em Salvador, chamado Coro de Vir. O Coro de Vir era um grupo de cantores, atores, né? Mas a ideia era ter um coro performático. O Coro de Vir tinha um espetáculo chamado Coro de Palhaços. Era um infanto-juvenil no qual eu estava em cena. Eu era um dos palhaços, cantores. E foi meu primeiro contato profissional com algo que tivesse a ver, que juntasse música e teatro. O Coro de Vir, para você ter uma ideia, reunia gente como Tito Baiense, Sandra Simões, Pedro Moraes, Cristiane Mendonça, Carina de Farias, Janaína Carvalho, Lala Carvalho, Maurício Virgens, gente que tá... Ilma Nascimento, que hoje trabalha no Teatro Sesc. Todos éramos contemporâneos, colegas de coro, membros desse coro de palhaços, e que me colocam em contato ali, num primeiro momento, com as artes cênicas. Aí eu me torno estudante de composição e regência na UFBA, e em 96, 94, 95, participando ali das leituras dramáticas do Teatro Vila Velha. Era um momento de reconstrução do Teatro Vila Velha. Então, muitas ações estavam sendo tocadas por Márcio Meirelles e pelas pessoas que ali estavam junto a ele, para a campanha de reconstrução do teatro, para a campanha de reforma do teatro. A essa altura, eu tinha uma banda chamada Confraria da Basófia. A Confraria foi chamada para fazer algumas dessas leituras, e eu cito isso porque ali, pela primeira vez, a ideia de... E não tinha muito tempo, né? Eram poucos ensaios. A gente está habituado a uma leitura dramática, né? Reúne todo mundo, ensaia rapidamente para apresentar logo. Mas ali foi, para mim, um marco, porque ali a tarefa de, a toque de caixa, dialogar os grupos musicais que apareciam, no caso da Confraria, do Mundo Mundistas, com os textos que estavam sendo lidos, de certa forma, foi para mim uma primeira experiência de fazer trilha, de criar trilha. Mas ainda foi algo bem casual, até que eu me torno diretor musical do Bando de Teatro Olodum. A minha estreia como compositor e diretor musical se dá em 96, num espetáculo que já prenuncia que minha relação com o teatro ia por mares bem
inusitados. O primeiro espetáculo da minha vida é Herê para Toda a Vida, um espetáculo de um grupo de teatro que é feito num festival de dança no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O Carlton Dance Festival, na época, fumar não era algo tão notoriamente prejudicial à saúde como é hoje. Então, o espetáculo de dança com o nome de cigarro, né, o Carlton Dance, a minha estreia como diretor musical de teatro se dá ali, com o Banda de Teatro Lodum, grupo do qual até hoje eu sou diretor musical. E é isso, eu acho que com essa apresentação, não sei se me estendi muito, dá para a gente começar a conversar, Ti. Nada. A gente vai falar, a gente vai chegar em alguns lugares, principalmente o bando, que é tão importante, acho que na sua trajetória, e um grupo que a gente se afinou ali, se encontrou ali. Tem uma coisa que é importante dizer, que é o seguinte, quando eu iniciei, em 2 ou 3 anos, eu já estava numa atividade um pouco grande. Assim, eu comecei a receber convites de outros diretores, de outros grupos, para fazer isso, e senti que ali eu tinha me encontrado também profissionalmente. Porque até então, como a maioria dos músicos, eu estava tocando em tudo quanto é canto que você puder imaginar, fazia show com a confraria em grandes palcos da cidade, mas também tocava em shopping center, em praça de alimentação, praça de alimentação do shopping da Baixa do Sapateiro, praça de alimentação do shopping Taigara, e ia tocando o dia a dia de subsistência, aluno da faculdade, fazendo de um tudo. Quando, no segundo ano de atividade, criando trilhas para teatro, entendendo esse mundo, eu me percebia gostando de fazer aquilo, e sendo remunerado para fazer aquilo, eu digo, pô, me encontrei. E aí uma diretora com muita experiência na área perguntou para mim um dia, o que é que você quer fazer da vida? E eu olhei para ela como quem diz, pô, isso aqui tá ótimo para mim, criar para teatro. Ela falou, você sabe que ser diretor musical de teatro não é profissão para ninguém, não existe isso, né? Essa profissão não existe. Então, esse que vos fala hoje é uma pessoa que, desde 1996, é profissional de uma coisa que, segundo alguém, não existe. Não existe. Eu tive essa sensação quando eu fui no SATED tentar me registrar como dramaturgo. Já tinha um diretor falando, não existe registro para dramaturgo. Como assim? Não existe a profissão? Até hoje. Não existe. Mas já a gente falou, inclusive... Você vai fazer uma pergunta? Eu ia fazer uma pergunta. Você vai fazer uma pergunta? Você quer fazer primeiro? Vai. Eu vou fazer porque ela starta a partir do caderno de Jarbas. Eu estava nele Jarbas mandou o caderno de notas. Adorei caderno de notas. Também. E caderno de notas de JB, tá? Para a gente falar direitinho. E aí, Jarbinhas, você começa, o primeiro item é uma pergunta. Então, eu acho que ia ser legal de falar dessa pergunta, que é assim, música para teatro? O caderno de notas foi uma solução que eu dei para mim mesmo quando eu descobri que não havia, no momento em que eu me interessei por esse trabalho, não havia muita referência bibliográfica sobre música para teatro. Eu corri para a biblioteca da escola de música, lá não encontrei nada à época. Corri para a biblioteca da escola de teatro, também não encontrei nada lá. E eu fiquei entendendo, alguns anos depois encontrei alguma coisa, depois eu posso dar referência, mas eu fui entendendo depois de alguns anos que as experiências que eu fui tendo eram basicamente com diretores de teatro, coreógrafos, atores, atrizes, grupos de teatro, e que essas vivências, muito mais que algum livro ou que algum trabalho escrito, era que iam me informando a respeito de um modo, ou de modos de trabalhar, né? Então, o caderno de notas é de fato um lugar onde eu vou anotando temas. Eu fui anotando temas ao longo desses anos todos que eu fui encontrando pelo caminho. E um dia isso talvez, quem sabe, vire algo para ser compartilhado por escrito, né? O primeiro item que eu mandei para vocês, porque eu fui tirando alguns itens de lá, música para teatro, diz respeito ao seguinte:
a primeira coisa que eu me pergunto quando vejo esse tema, e eu acho que esse é o título perfeito para as oficinas que eu tenho feito por aí, é perguntar se existe isso. E se existe, o que é isso? Então, há uma música que é específica para teatro? Seria um gênero? Às vezes, quando você toca alguns estilos de música, por exemplo, se você pega um violão e faz algo num compasso binário, tipo... Aí eu já escutar falar, isso é bem teatral, né? E de que é que está se falando nessa oficina aqui, quando a gente está falando de música para teatro? Para mim, não se trata de um gênero. Acho que em algum momento, em alguma cultura, este ou aquele gênero pode ser facilmente identificável como um gênero musical teatral, mas isso, para mim, é uma referência de algum momento e de algum lugar. A gente pode até falar de gêneros que a gente possa agrupar, mas não acredito. Acho que, pelo contrário, acho que em termos de gêneros musicais, o teatro é um dos lugares de maior liberdade, né? Para se utilizar o que quer que seja da literatura musical do mundo inteiro, de todas as culturas. Então, o que nós chamamos aqui de música para teatro, seria, na verdade, um conjunto de ideias e pensamentos e raciocínios que não descrevem eles unidos um ao outro, eles não descrevem um método de fazer. Né? Então, de que lugar nós falamos aqui? Nós não falamos de um lugar que dirá, olha, a forma de fazer é esta ou aquela. O que o caderno de notas pretende fazer em relação à música para teatro. Nós temos algumas ideias a respeito do dia a dia de criação e de direção musical, e acreditamos que talvez compartilhar e conversar a respeito desses tópicos possam munir a gente de ideias para que, diante de cada caso, diante de cada encenação, de cada encenador, diante de cada terra vista descoberta, a gente possa escolher os melhores caminhos, juntando a todos eles. Então, a música para teatro, não sei. O que eu sei é que, ao longo desses anos de trabalho, fui juntando algumas ideias a respeito de fazer isso, e estamos aqui para compartilhar algumas delas. Massa! Jarbinhas, continuando, então, pensando na música para teatro, tem uma coisa que, assim, a gente está falando, né? A gente falou de direção musical agora, mas a gente sempre conversou um pouco sobre isso. É costumeiro a gente de teatro acumular funções no teatro, né? Uhum. Você, quando faz direção musical, é costumeiro, às vezes, também, que você seja o compositor, né? Das peças às quais você vai dirigir. Eu acho que talvez é legal a gente falar agora para as pessoas que estão aqui, uma coisa que a gente sempre conversa muito, né? Você é um cara que vem da música, como você fala, né? Vem e se encontra com o teatro. Você compõe música para teatro e para o mundo. E você se encontra com a direção musical. Como é que você entende esses lugares? O lugar do compositor, o lugar do diretor musical? E como é que você entende que os outros entendem ou confundem esses lugares também? Dan, na verdade, o dia a dia profissional em relação a isso, ele em momento algum deixou de ser, para mim mesmo, até a certa altura, um tempo para diferenciar e para que eu mesmo entendesse que funções são aquelas que eu estaria acumulando. A gente falando aqui do meio da década de 90, início dos anos 2000, a ideia de ter um técnico de som num espetáculo de teatro, um preparador vocal, alguém para que trabalhasse a voz dos atores, das atrizes, que ensinasse essas músicas. No caso de música gravada, a própria ideia da existência e da necessidade de músicos para gravar, ou naquela época de um estúdio para gravar. Hoje em dia a gente grava em casa, mas ainda assim, se você é profissional e vai fazer um trabalho e você tá entregando uma gravação pronta, esse momento gravação existiu, essa demanda de trabalho, estúdio, ainda que seja um estúdio de propriedade da pessoa que está compondo, esse trabalho existe.
diferenciar essas coisas para as equipes e para os parceiros que a gente vai fazendo é sempre um trabalho que até hoje acontece. Até hoje acontece. E é bem rico para mim diferenciar. Eu acho, pelo menos da minha geração, da minha turma, dos contemporâneos, digamos assim, eu e Luciano fomos, eu acho, abrindo um pouco, Luciano Bahia, fomos meio que descobrindo fazendo, sabe? Então, para quem está ouvindo a gente, vamos pegar essas duas funções principais, a composição para teatro e a direção musical. Qual é a diferença? Vou citar exemplo de um espetáculo como o Xirê Obá, Festa do Rei, Grupo Nata. Quando eu fui convidado para trabalhar com o Nata, era um grupo que já estava debruçado sobre ensaios há algum tempo e que já havia levantado um grande material sonoro. Então, a orquestração, a instrumentação consistia em 3 atabaques, rum, pilé, o gan, que é uma espécie, para quem, enfim, talvez não esteja habituado com esse tipo de formação instrumental, é semelhante a um agogô, né? E as vozes dos atores. O repertório, se podemos chamar assim, o repertório também estava previamente pesquisado. Então, quando eu cheguei no primeiro ensaio, haviam ritmos sendo tocados, as pessoas cantando o repertório durante já tínhamos ali, acho que quase 1 hora de música, né? Sobre as quais estava assentada a encenação, coreografia e a própria dramaturgia. Eu compus alguma coisa? Talvez eu tenha sido compositor de 10% daquilo. Ali eu fui um diretor musical. E o que é que um diretor musical fez nesse caso? O diretor musical entendeu, em primeiro lugar, que material sonoro era aquele, que material humano era aquele, e descobriu, e tentou descobrir, junto com a encenadora, que possibilidades de combinações variadas de instrumentação poderiam ser feitas. Como operar com todas as questões musicais que ali estavam colocadas, com material que não foi criado por ele mesmo. Né? Todas as questões relativas a como cantar, quantos cantam, todos juntos, um solo, todos os instrumentos tocam ao mesmo tempo, que combinações possíveis de instrumentos dessa pequena orquestra percussiva podem ser feitas. Como nós queremos que a plateia escute isso, escute a música em relação ao que está acontecendo com o texto. Então, todas as questões de sintaxe musical, todas as questões relativas à dinâmica, tonalidade, arranjo, são responsabilidade de um diretor musical no espetáculo de teatro. E ele pode não compor nada. Né? O compositor é aquele que pode, inclusive, não ser o diretor musical. Então, vamos supor que Thiago me convida para fazer um espetáculo solo, com Daniel Arcades como ator, e ele quer muito que eu faça a direção musical do espetáculo. As composições são todas de Rita Lee. Então, o meu trabalho de compositor, nesse caso, será secundário. Né? Eu posso criar ali os arranjos, posso estar trabalhando em tudo que diz respeito às necessidades musicais daquele espetáculo e não criar nada. Mas é isso, é muito importante que a gente consiga dimensionar, entender, e não somente os músicos, acho que para toda aquela pessoa que, como do lugar da música, pretende ou já trabalha, é importante entender as diferentes funções envolvidas na realização de uma obra musical em espetáculo, em cena. É importante que o diálogo com a turma de produção seja estabelecido e, às vezes, informativo, porque, às vezes, a pessoa fala, quer ver uma pergunta? Tem algum lugar no caderno de notas que eu boto a música é ao vivo ou gravada? E eu estou com ele aberto aqui.
Aí muitas vezes a pessoa fala assim, gente, é melhor gravado porque aí economiza, né? Depende. Depende de que música é essa. Porque uma coisa que eu descobri também é que muita gente achava assim, muita gente não enxerga quais os processos necessários até eu te entregar uma faixa musical. Se isso não é visto, como é que você pode dimensionar custos disso? Aí muitas vezes você que está do outro lado ali trabalhando, né, como criador de uma trilha sonora, se vê num aperto enorme porque você supõe que quem está negociando com você como produção, ou às vezes até como direção, entende o mecanismo de criação, entende as etapas. Então, eu acho que a melhor forma para o diálogo, claro que a experiência, o dia a dia, vai mostrando para a gente que é importante que tenhamos essas funções definidas, né? Então, eu não sou um professor de técnica vocal. Então, quando a gente vai fazer um espetáculo que tem muito canto, é bom que se tenha um preparador vocal. E como você vai escolher um preparador vocal? Depende do tipo de espetáculo. Depende do que se quer desses corpos cantores, né? Enfim, espero que eu tenha respondido a você. Sim, claro, claro. Agora a gente vai falar um pouco mais do seu processo, né, Tita? Exatamente. É porque assim, a gente teve muitas experiências com você, assim, a gente já viu você também trabalhando com bando, com as experiências que a gente teve. E você é um diretor musical que é muito processual, né? É, eu já tive muitas outras experiências também com outras pessoas, mas com você gosta de estar, tem uma coisa, a presença quando você está num projeto é muito forte dentro da sala de ensaio, entendendo aquele universo e indo junto com a encenação, né? E aí a pergunta é sobre o seu processo, como que foi se construindo, como é que se dá, de onde surgem as canções, as cenas, como você fala uma coisa no caderno de notas que é dramaturgia sonora, sobre a encenação, né, a direção musical em relação à encenação. Eu acho que é bacana a gente falar um pouquinho de como você traça esses caminhos. Eu acho que é preciso dizer nesse sentido que eu me formei, né, esse meu lugar de criador e de diretor musical para teatro, ele foi formado dentro de sala de ensaio. Ele foi formado no contato diário ao longo dos anos vou repetir isso, com diretores, diretoras, atrizes, atores, coreógrafos. Eu não eu não entendo eu não me entendo muito, no meu caso, a tarefa de ir para casa ou me debruçar sobre o texto e vir com muitas ideias prontas. Eu brinco às vezes dizendo que eu não leio, que eu nunca li o texto de uma peça, é mentira. Ou então que eu coloco de lado os textos e busco logo o encontro com o encenador, com a encenadora, com os atores. É desse lugar de gente de teatro que as coisas saem, sabe, Thiago? E nunca com um método muito predeterminado. Uma coisa que eu gosto de fazer é assistir o ensaio. Eu gosto quando já tem um... Eu adoro quando, assim, quando por algum motivo eu vou chegar e já vou encontrar um desenho, é uma... É um tipo de contato com aquilo que está saindo da cabeça de alguém ou de um grupo que me propõe muitas ideias. Eu brinco dizendo que as pessoas falam assim, qual é o seu instrumento? Acontece muito entre os músicos, né? O meu instrumento é o violão, o meu instrumento é o piano, o meu instrumento é a voz. Eu tenho entendido que o meu principal instrumento é a encenação. É esse instrumento que eu mais gosto de tocar e de forma prática. Isso quer dizer que a gente não possa, que não acontece projetos em que senta-se ao redor de uma mesa com um grupo de criadores e a gente vai pensando junto em torno de um conceito, em torno de um projeto? Não, isso também acontece.
mas muito do que se dá em mim, sobretudo, e aí vou falar do criador, do compositor, muito do que se dá em mim se dá a partir de um universo, da percepção do universo à minha frente, na sala de ensaio. Né? Se você percebe, eu acho, por exemplo, que quando você põe numa situação 10 atores dentro de uma sala e você me mostra algumas cenas, entre todas as informações relativas a texto, movimentação, dramaturgia no sentido mais clássico de uma história sendo contada, tudo isso bate em mim, mas também bate uma coisa que é que universo sonoro é criado a partir da movimentação desses atores e dos textos que eles fazem. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu vou compartilhar a tela rapidamente aqui. Fique à vontade. Pode mostrar, fique à vontade. E vou mostrar para vocês uma pequena experiência que eu tive agora durante o confinamento, que foi trilhar um vídeo coreográfico. Ah, eu assisti. Você viu isso? Vi no perfil da Thaís. Foi da Ingrid Silva. Um vídeo dirigido por Thaís Araújo. Foi o primeiro, segundo ela, a primeira direção dela. Mas eu queria que vocês observassem um tempo essa imagem aqui. O que é que o movimento desse corpo sugere do ponto de vista sonoro para você? Eu vou interromper para contar a vocês o seguinte. Foi assim que eu recebi esse vídeo. Recebi esse vídeo sem música. E depois de conviver um pouquinho com ele, de me deixar ser seduzido, de me deixar ser afetado pelos signos que estão aqui na frente, e aí são muitos, né? São muitos signos aqui diante de nós. E também pela qualidade de movimento, pelo tipo de movimento que ela vai fazendo, eu fui fazendo a música a partir do movimento dela, a partir do que eu entendia que representava esse vídeo, que representava essa apresentação que ela estava prestes a fazer do seu processo de gravidez. E aí a gente chega nesse resultado aqui.
exemplo... Oi, Dan. Não, eu tinha visto, mas bom ver de novo, né? Porque, como a gente está na oficina de teatro musical, meu ouvido está melhor agora. Eu estou direcionado para isso. E Então, bom ouvir você falando também como esse exercício, né, de você olhar a imagem, está exercitando muito isso. Na nau, assim, às vezes vem a música e vem a imagem, e a imagem causa a música, ou a música vai causar a imagem. E esse exercício de você perceber em silêncio, depois ver como isso te atravessou, é um exemplo muito legal, assim. Tem algo, por exemplo, tem algo onde o diretor musical e o compositor se unem. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Até agora eu estava bem nervoso. É o papo de comadre. Mas você sabe que tem algo, por exemplo, na minha forma de trabalhar, que só depois de muito tempo eu percebi que não era o comum, né? O comum no sentido que não era tão comum. Por quê? Você pense que durante mais de uma década, o Teatro Vila Velha foi uma grande escola, com 6 grupos residentes, e acho que eu só não dirigi musicalmente espetáculos no Vila Velha da outra companhia de teatro. Todos os outros grupos do Vila, além de outros grupos pela cidade, foram muito escola para mim. E o nível de interferência que eu comecei a viver para produzir música dentro de teatro, na encenação, no meu caso, é um pouco alto. Como assim, Jarbas? O que é que você está falando? Canzoar. Né? Canzoar é um espetáculo que, segundo Oni Sagé, ela não esteve no ensaio, porque o comum no meu método de trabalho, e isso tem muito a ver com teatro de companhia, em qualquer lugar que eu vá trabalhar como diretor musical, eu proponho um pouco isso, é que eu tenho o meu tempo de ensaio. Eu tenho o meu tempo com o elenco. Eu tenho o tempo onde eu proponho coisas para mostrar para o diretor, para ver o que aqui, enfim, se topa, se não topa, se é por ali. Mas esse contato com o elenco é bem comum para mim, é bem necessário para mim. E Canzoar é um espetáculo que, para atingir os resultados sonoros musicais que eu desejava e que eu via que eram possíveis, eu precisava interferir, às vezes, em algo que, se a gente for pensar de forma muito compartimentada, seria de outra área de atuação, né? Alguém poderia dizer, então, mas isso aí não você não está marcando o movimento do ator, isso não seria função da direção ou da direção de movimento? Eu vou citar 2 exemplos deste espetáculo, Canzoar, em que eu precisei interferir um pouco mais para propor, claro, e hierarquicamente tem um diretor, tem uma diretora, essa pessoa vai dizer se aquilo fica ou não. Mas me lembro que a abertura do espetáculo, Denise Correia, atriz, cantava uma música. E aí você tá ali, plateia, e escuta ela cantando. Isso tem um efeito. Qual era o outro efeito que eu achava que aquilo poderia ter? Se aquela voz fosse surgindo de muito, muito, muito longe, né? Tem um conceito muito interessante chamado ponto de escuta. De que lugar você quer que sua plateia escute aquilo que está sendo tocado ou cantado, no caso da música, né? No nosso caso, o espetáculo em questão era num espaço alternativo, e o meu pedido para a atriz era: eu quero que você, ao invés de começar a cantar aqui dentro de cena, que você venha cantando isso de 3 salas lá para dentro do espaço. Então, a primeira coisa que afetava o público de onde ele estava sentado era uma voz ao longe. E a forma como o público reagia a isso era: começa a silenciar. Quando uma pessoa ouve, para ouvir o que é aquilo, a outra ouve, para ouvir o que é aquilo, e o efeito daquela voz surgindo de tão longe, sabe como é que, uma comparação que eu faço às vezes, sabe quando a gente usa a luz para iluminar, para trazer o foco para uma coisa?
Sabe quando apaga a luz do teatro e você vê um foco acender? Esse ponto de atenção que a luz consegue com essa objetividade, a gente conseguia, por exemplo, com essa movimentação indicada por mim, diretor musical, aquela pessoa que cantava. E numa outra cena nesse espetáculo, a atriz fazia uma movimentação qualquer frente a uma bacia de água. Ela se lavava, não era, Thiago? Acho que lavava o rosto. Ora, para mim, o som da água caindo da mão dela na bacia, o som dela manipulando a água é minha área. Não tem nada que sonoramente aconteça dentro de uma encenação que eu não acho que tenha a ver comigo. E tem uma coisa desse mesmo espetáculo Uhum. que eu fiz, né? Eu gosto muito de ter feito ele. Escrevi. Assim. E ele escreveu, pois é. Eu juro que não foi pensado. Eu não citei como exemplo esse espetáculo por conta disso, não. Mas ele é um bom exemplo também, como você escutou o espaço. Não foi o exemplo que você deu, mas uma das cenas que eu acho mais bonita, e foi uma interferência sua, é quando a gente tocava na terra. E quando a terra se tornava sonora. E como aquilo mudou, e como você entendeu aquela espacialidade, porque o espetáculo era acontecendo num quintal de uma casa, e como aquilo foi relevante para você, ao ponto da gente deixar o instrumento, que era uma coisa mais óbvia de ver, e ir lá no contato com a terra e aquilo ser a pulsação da cena, e aquilo ser a narrativa sonora da cena. E ao mesmo tempo e esse foi um grande momento de interferência espacial. Ainda que seja dito, e com o Zebrinha, que é o coreógrafo desse espetáculo, e um grande parceiro, acontecia de eu fazer algo do tipo, gente, peraí, vem todo mundo para cá, nesse momento aqui, nesse momento, todo mundo vai ao chão, e a partir daí a gente começa a fazer o chão de percussão. Mas eu me lembro de uma frase que eu disse algumas vezes, Thiago, naqueles ensaios, que era: depois Zebrinha ajeita isso e transforma isso num movimento que justifique. Mas o que eu quero dizer era preciso que eu interferisse no movimento do ator ou na espacialidade da cena para conseguir o som que eu queria. Então, esse tipo de acordo criativo é uma das coisas que faz muito parte do jeito como eu crio. Tão mais proveitoso será assim um espetáculo e um diálogo se a gente não estiver pensando de forma tão compartimentada, né? Não dá para você trabalhar, não dá para você ser um diretor musical de teatro e não ter minimamente contato com coisas que você ouve muito na dança e no teatro. Tônus, intenção, o corpo do ator, da atriz, a respiração. Além de que eu acho que, quando a gente pensa assim, século XX, né? A música no século XX. A música no século XX, inicialmente na Europa e depois no mundo inteiro, a música rompe todas as fronteiras que poderiam ter sido rompidas no que diz respeito à pergunta: o que é música? Qual a distância, qual a fronteira entre música e som, música e sonoridade, né? Quais são as regras? Que regras podem ser rompidas? Todas foram rompidas em termos musicais no século XX. E qual foi o lugar que mais escoou a produção do que a gente passou a chamar de música contemporânea, por exemplo? A trilha sonora. Então, o cinema fez a gente se acostumar com coisas, por exemplo, com níveis de dissonância, né? Que só haviam sido escutados em salas de concertos dentro de um nicho muito grande. Então, tem uma coisa, eu me lembro, em música, tem algo que a gente estuda, que é quando você toca notas muito próximas umas das outras, e quando você escreve isso, parece um cacho de uva, né? Só que quando você toca uma nota muito junta da outra, são coisas assim, ó.
Ou seja, coisas como isso, que pareciam pela vanguarda, colocadas como vanguarda em salas de concerto, no mundo das artes cênicas, todas são muito bem-vindas e muito facilmente utilizáveis. Porque não está isolado, né? Então, qualquer coisa que produza som, para mim, é instrumento musical, como no caso do espetáculo que a gente falava, como a água, como o solo. O que precisa também, Thiago, de um nível de entendimento, de disponibilidade, de experimentação também dos atores muito grande, né? Porque me lembro de um momento em que eu tentei fazer algo assim e que e eram potes de barro. E eu me lembro que uma das atrizes falava, mas a gente está em cena e de repente a gente vai pegar um pote e tocar um pote. Ora, esse tocar não precisa ser algo desajeitado, não precisa ser algo, digamos assim, anti-teatral. Não precisa tirar um personagem de cena. Você não precisa desconstruir algo que você construiu em termos físicos para tocar e executar alguma coisa. Eu venho de teatro de grupo, eu venho de um tipo de teatro que todo mundo toca alguma coisa em algum momento. Tem um espetáculo em Áfricas, por exemplo, você tem uma cena, para mim, que é uma cena que exemplifica o que é possível fazer quando você trabalha durante um período muito grande com preparação e treinamento de um mesmo elenco. Então, em Áfricas, tem uma coisa que acontece que há uma coreografia em que todos os homens estão em cena, dançando, e todas as mulheres estão tocando. E aí, sem que o espetáculo pare e sem que a narrativa coreográfica seja interrompida, a gente inverte. Porque o núcleo de personagem é trocado, e eu me lembro que tem uma coisa que eu me orgulhava muito, e graças a Deus isso está filmado, que é quando Thelma Souza está tocando contrabaixo, ela está tocando uma linha de contrabaixo nessa música, que são duas notas, um sol e um lá, e ela faz... Na, 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 na. A música é assim. Na, na, na. Isso é o Matalá. Aí, de repente, ela tem que passar o baixo para céu. E ela faz... Passa o contrabaixo. 1, 2, 3, céu assume. E o instrumento passa da mão de um para o outro sem que a música seja interrompida. Alguém pode perguntar, mas todo mundo no bando de teatro não toca um instrumento? Depende do que a gente chama de tocar. Né? Tem uma coisa com atores e atrizes que é, às vezes, o treinamento para tocar especificamente uma coisa. E quando você junta tudo, parece uma orquestra, todo mundo tocando com... Até mesmo parecendo assim, todo mundo é muito virtuoso. E não, a pessoa sabe tocar aquilo dentro daquele contexto. Eu me lembro que quando o Galpão apresentou Um Homem é um Homem em Salvador, eu fiquei encantado com eles tocando sopro, porque sopro é um treco difícil de tocar. Tem as questões de embocadura, né? As palhetas. E aí eu me lembro que eu fiquei encantado com aquele grupo tocando aquilo. E alguns meses depois eu encontrei Chico e perguntei para ele, cara, que bacana, vocês todos tocam sopro? Ele falou, eu só sei tocar 3 notas no trombone. Não sei se foi isso exatamente que ele falou, mas cada um deles passou um tempo treinando aquilo, né? E isso é uma coisa que eu não dispenso, assim. Eu acho que qualquer intérprete pode executar determinadas estruturas musicais, desde que seja preparado para aquilo. Acho que tem que ter fé cênica na instrumentação e no gesto composicional. Então, às vezes, você não tem uma orquestra de câmara para fazer a música do seu espetáculo. Às vezes, não. Você quase nunca tem. Você tem uma formação musical menor. Mas na hora de fazer, na hora de criar música para a cena, eu acho que você tem que criar acreditando na intenção que você tem. E se sua intenção naquele momento da cena é que seus 3 músicos soem como orquestra, você deve acreditar nisso. Sabe? Esse mundo de tirar proveito daquilo que se tem
eu acho que tem muito a ver com o mundo da direção e da criação musical para teatro. Se vocês deixarem, eu vou falando sem parar, né? Ai, a gente está aqui conversando no chat, ouvindo, adorando. A gente está aqui, o próximo tópico. Aí quando eu vi, você já falou do próximo tópico, eu acho massa esse encaminhamento, assim, que é maravilhoso, Jarminhas. Porque é justamente isso, né? As coisas vão se compondo, vão se encaminhando e uma coisa vai puxando a outra. A gente já falou um pouco de metodologia, mas eu quero aproveitar então, Jarminhas. Esse vídeo vai ser dividido em 2 partes, né? E as pessoas vão assistir 2 partes. A gente